Olá, bem-vinda e bem-vindo ao nosso curso O Lugar do Negro na História e na Sociologia Brasileiras, uma análise crítica dos clássicos. Nessa aula, que é a nossa sétima aula, eu vou estar abordando dois escritores, dois pensadores, dois intérpretes do Brasil que são clássicos, como os demais, e esses são paradigmáticos. São autores que inauguraram no seu tempo um novo olhar, um novo ponto de vista, uma nova interpretação do Brasil que acabou influenciando todas as novas gerações, as gerações posteriores, e estabelecendo alguns pontos de partida sobre a interpretação do Brasil, sobre a compreensão do desenvolvimento, do desenrolar da nossa história e sobre o lugar do negro, o lugar do branco, o lugar do indígena na construção desse país e, portanto, na estrutura social desse país. Para falar da produção, é necessário falar um pouquinho dos autores. Porque os autores e as autoras, as pessoas que produzem pensamento, elas produzem esse pensamento a partir de um determinado ponto de vista. E o que determina esse ponto de vista é a sua condição social, a sua condição de classe, a sua condição étnica, a sua condição de gênero, a sua condição, enfim, todas as condições humanas, as condições que determinam onde aquele ser humano está dentro daquela determinada sociedade. Então, se escreve a partir do olhar de onde se pisa. Né? Necessariamente, um homem branco do Sudeste e de uma família de grande poder aquisitivo, ele vai escrever sob um olhar diferenciado de uma mulher negra do Nordeste de uma família pobre. Porque aonde a pessoa está pisando, isso vai influenciar a sua escrita, a sua análise. Seja essa escrita literária ou seja enquanto cientista social. Contudo, eu não estou aqui dizendo que o cientista social ele não pode conseguir um certo distanciamento do seu objeto de pesquisa e, a partir desse distanciamento, conseguir fazer uma análise minimamente neutra, embora essa ideia da neutralidade seja uma falácia, porque ninguém é absolutamente neutro, em especial nas ciências sociais. Né? Então ele consegue ter um certo distanciamento, uma certa neutralidade, mas sempre limitado pelo olhar, pelo seu olhar de classe, pelo seu olhar de gênero, pelo seu olhar de raça, enfim, essas condicionantes dos seres humanos vão estabelecer como que ele ou ela vai analisar a história, a sociologia, etc. E nesses casos aqui não é diferente. Então, por essas razões que eu acho que é importante falarmos um pouco de quem são essas pessoas. Gilberto de Melo Freire, conhecido como Gilberto Freire, ele nasceu em Recife em 15 de 3 de 1900 e morreu em 18 de 7 de 1987. Gilberto Freire, ele é originário de uma família de grandes produtores de açúcar, faz parte daquela oligarquia açucareira do Nordeste, uma família muito rica e, inclusive, uma família que, na sua história, tem a posse de escravizados. Né? Então, uma família que se constituiu como uma família muito rica, tendo como ponto de partida para essa riqueza a escravidão. E se tornou, portanto, uma oligarquia, fazia parte daquela oligarquia açucareira e
estabeleceu relações, tinha relações com as elites brasileiras, né? Com as elites em geral. Porque, embora aquela oligarquia açucareira estivesse em decadência frente à ascensão das oligarquias cafeeiras aqui do Sudeste, continuava se constituindo de uma oligarquia, continuava com poder econômico e continuava com poder político. E assim Gilberto Freire se cria, mantendo relações e, portanto, privilégios com todas as elites políticas e também as elites pensantes do Brasil. Gilberto Freire era um homem conservador, defensor da estrutura da sociedade como ela está ou como ela estava, e esse conservadorismo levou ele a ter algumas relações que explicitam esse conservadorismo. Por exemplo, ele teve proximidade com o governo de Salazar de Portugal, que foi uma versão em Portugal de Franco na Espanha ou de Mussolini na Itália. Salazar fez parte daquele grupo de líderes políticos na Europa que abraçaram o fascismo, né? Embora o regime dele não se apresente como um regime fascista, na verdade foi um regime extremamente violento e que tinha uma orientação muito próxima do fascismo. Gilberto Freire também no Brasil, ele apoiou o golpe de 1964, que deu origem à ditadura civil-militar, que durou 25 anos. Né? Então, 21 anos. E o Gilberto Freire, ele tinha essas características conservadoras. E a sua escrita, portanto, parte deste olhar conservador, em que pese que, para os padrões da época, a sua escrita foi, inclusive, revolucionária. Né? Para os padrões do que se escrevia na época, foi bastante avançado. Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, ele nasceu em São Paulo em 11 de 6 de 1902 e morreu em 24 de 4 de 1982. Sérgio Buarque fazia parte de uma família de classe média alta, não era também a sua origem, não há várias gerações anteriores a ele, também vinha do Nordeste, mas já há muito tempo em São Paulo, e fazia parte de uma família de classe média alta, escolarizada e com acesso a muita informação. Mas, contudo, o Sérgio Buarque, ele tinha uma tendência de esquerda, já era um escritor marxista e um escritor que procurava interpretar o Brasil a partir do ponto de vista marxista, com a ideia de luta de classes. O que aproxima esses dois autores, em que pese as suas orientações ideológicas tão diferenciadas e mesmo até a condição de classe tão diferenciada? O que aproxima é um olhar sobre o povo brasileiro a partir da sua condição de homens brancos e integrantes das elites. Então, este olhar, em que pesa as suas diferenças ideológicas, este olhar aproxima esses autores. E a interpretação que eles vão desenvolver a respeito do povo brasileiro, elas são coincidentes, porque esses olhares são muito parecidos e que, para além das suas convicções ideológicas, o ponto de vista manifestado a respeito do povo brasileiro, em especial da população negra, é um ponto de vista hierarquizado, um ponto de vista que deprecia essa parte da população e
falando português, claro, é um ponto de vista racista. Então, na minha concepção, esses dois autores desenvolveram uma leitura do povo brasileiro racista e uma leitura do povo brasileiro que contribuiu para a manutenção da sociedade racista que nós temos até hoje.